Eu queria abrir um outro Hum, bloco, né, já que você trouxe hum, para cá, talvez um pouquinho mais delicado. Como que ocorreu a evolução hum, das guardas, no Brasil? Qual que é o contexto hum, histórico hoje? Porque se fala bastante do poder de polícia, nós temos a PEC 57, a gente vai abordar um pouquinho mais à frente, mas qual que é a visão histórica da formação das guardas? A gente tem guardas mais antigas, guardas mais modernas. Eu estive visitando uma cidade do interior esse semestre, a guarda tinha 3 anos de formação, o pessoal não tinha nem porte de arma ainda, tinha que usar arma é, particular ali. E como que tá esse, como que você analisa a história da guarda no Brasil? no Brasil. Muito bem, eu acho que é uma pergunta muito importante, né, para a gente dialogar sobre isso. Isso tem muito a ver com a própria formação do Estado brasileiro e do crescimento do Estado brasileiro. Então, quando o Estado era menor, né, lá nos seus primórdios, então demandava, né, poucas questões de segurança pública e pouco efetivo também para A corresponder. população não tinha Sim, 70 não milhões, não tinha tinha população. população. Então, você pega, por exemplo, a questão de 1831, quando o regente Feijó, ministro da Justiça, ministro do Estado, cria lá a lei, né, de criação das guardas municipais do Rio de Janeiro. A- Lá no Rio. no Rio de Janeiro. Aí tinha Tobias em São Paulo. Criou 1831, né, tá Tá. lá. A criação das autoriza a Antes não tinha a criação. guarda. Antes Você, disso. você tinha, tinha guardas antes disso, mas com nomes diferentes. Como a questão territorial era muito limitada, então fica difícil a gente conceituar Muito- do ponto de vista histórico como se fosse a mesma guarda de hoje, a guarda que E estava lá havia muitos atrás. conflitos no Sim, Brasil, né? Era uma conflito, época de não muita tinha segregação, muita não tinha as segregação. divisões de estado. A Não gente tinha. saía de uma capitania hereditária, né? De umas e aí É, os interesses dos coronéis, das coronéis. suas fazendas, Fazer. é isso, né? Você tinha o público e o privado não muito bem claro naquele momento, porque você estava na transição das capitanias hereditárias que tinham donos. Tinha Tinha donos. donos, né? Você não pode esquecer esse fato Sim, histórico. com certeza. Eles tinham, quando recebiam esse pedaço de terra, o poder judiciário, o poder executivo, o poder legislativo. Então, eles tinham muitos poderes. Então, eles criavam suas forças, né, para alcançar os seus objetivos. Então, do ponto de vista histórico, eu coloco como referência mesmo 1831, Tá. porque daí a família real já estava estruturada no Brasil, né, que vem de 1808, já estava pensando em estruturar o nosso país, porque eles vieram fugidos lá É de isso aí. Napoleão Bonaparte, lá de Portugal, né, de É maneira, isso até de aí. maneira E, covardemente e aí a Inglaterra protege abandonaram, a né? vinda de Dom João aqui com a sua Sim, aí esquadra. tem toda Tem toda a essa história aí, história né? aí. Em 1831, então autoriza o regente Feijó, cria a Guarda Municipal do Rio de Janeiro, e lá com uma função clara, a função de segurança pública, inclusive para auxiliar a justiça. É uma guarda que a gente poderia até entender na ideia de ciclo completo de polícia, na visão que a gente pensa Não se hoje. falava em polícia, se falava em Não, guarda. guarda, Então a gente tem guarda. que lembrar que a origem de polícia é a origem de Sim, guarda, guarda, guarda. tá? Depois a gente vai chegar nessa questão e verificar que tem muito de semântica aí, né? De nome, né? Porque a gente se apega muito à questão do nome. E às vezes, depois eu vou chegar mais para frente na questão de polícia, e a questão polícia é apenas uma nomenclatura. Uma nomenclatura. Né? Nesse campo semântico, guarda, brigada, militar, Força força pública, pública, tudo isso são semânticos. São nomes, são nomes. polícia, uma hora é polícia, outra hora Polícia, é polícia militar, uma o, hora põe na viatura a polícia militar, agora tira a militar, só tira deixa a militar. polícia. O que importa é a atribuição. As atividades, né? Isso é o que importa. O que vai determinar que um órgão é policial ou não policial não é o nome que ele tem, mas o conjunto de suas competências e atribuições. Isso não depende do nome, é o que ele vai fazer, Tá. é o que ele é na hora do dia. Então, de lá para cá, teve essa criação, esse marco inicial muito importante e relevante, inclusive o Dia Nacional dos Guardas Municipais, dia 10 de outubro, né? E uma lei se eu não me engano, do Arnaldo Faria de Sá, nosso saudoso Arnaldo Faria de Sá. Governador do estado de São Paulo, É, né? o Arnaldo. Foi? Não, foi deputado, Deputado. acho que ele foi um dos deputados mais antigos, ele foi delegado de polícia
do estado de São Paulo. Acho Tá. que foi um Não, eu dos pensei que ele deputados tinha. federais mais antigos do Brasil, Cara, que mais teve mandato. Eu acho que ele é um desses aí. tá. Faleceu recentemente. E 10 de outubro, porque a Lei 10 de outubro de 1831 cria a Guarda Municipal do Rio de Janeiro, lá no aí é Mas o essa Regente guarda Vargas. virou polícia depois, né? Depois vai Que é uma evoluindo. das polícias mais Sim. antigas, é a polícia do Rio de Janeiro. Aí assume Outros nomes. outros nomes, né? Aí o que acontece? Aí o fluxo da história, com seus meandros, né, sua própria dinâmica histórica. Aí a gente tem lá a parte de 64, né, que foi um marco, uns chamam de golpe militar, outros chamam de regime militar, civil militar, cada um tem o seu nome para isso, né? Mas 64 foi um marco importante. Até 85. Até 85. Por que 64 foi um marco importante? Porque você vinha daquela ideia mais dilatada de Estado brasileiro, e a partir de 64 você concentra o poder. A ideia de concentração e não de fragmentação. Concentração em Brasília. Em Brasília, até por conta do regime que ia ter controle. Aí você, de certa forma, o Estado de São Mas Paulo... essa época do Brasil era uma época conturbada na América Latina, né? Não, era o contexto histórico contexto todo. histórico, Não era né? só do Brasil, não. Aí você tem, no próprio estado de São Paulo, a Força Pública, a Guarda Estadual. Também, a gente também, só lembrando o pessoal, a audiência, essa década de 60, a gente tem uma corrida armamentista chamada de Guerra Fria. Sim. Estados Unidos, Rússia, União Soviética na época, você tem Cuba, você tem Guerra do Vietnã, você tem vários eventos ali acontecendo, né? Então não é algo solto no Brasil. Não é nem crítica, né? Não, é um contexto histórico. O histórico que aconteceu. Então, por conta da centralização, as guardas municipais ficaram um tanto quanto... Algumas sobreviveram em algumas cidades, porém ficaram um tanto quanto esquecidas. Então, nesse momento, as guardas municipais ficaram um tanto quanto esquecidas em algumas cidades, ou se não esquecidas... Posso fazer um corte aqui? Esquecidas de propósito. Porque nesse contexto histórico, e eu vou arriscar essa pergunta, se nós temos um regime militar, cívico-militar, não importa o nome, você falou da concentração dos poderes pelos militares, especificamente do Exército. Sim. E ali, a força militar é primada pela hierarquia e disciplina. E a guarda não é militar. Então esse esquecimento é de propósito, já que não tem uma ascensão militar, diferente de uma força pública, de uma polícia militar, de uma brigada militar. Estou errado nesse contexto histórico? Não, o seu raciocínio ele está muito correto, inclusive o Exército Brasileiro condiciona as polícias militares estaduais como forças auxiliares, e o comando último das polícias militares está na inspetoria dentro do Exército Brasileiro, né? A gente tem que lembrar que isso é chamado de IEGPM, Inspetoria Geral das Polícias Militares. Então, isso existe hoje. Existe hoje. Então, para manter o controle dos estados, até porque nós tivemos em alguns momentos estados que confrontaram estados com forças militares. A gente não vai. Só o contexto histórico. A gente está falando do Rio Grande do Sul, a gente está falando uma parte lá do Paraná. Estado de São Paulo. Eu ia entrar agora, ia falar de São Paulo também. Tivemos Bahia, pessoal do Nordeste, pessoal do Norte. Então é um contexto histórico que tem os livrinhos de história que contam de um jeito, né? Mas quando a gente olha revoluções dos estados pedindo autonomia, menos intervenção federal, na verdade a gente está vivendo um momento ainda de formação do nosso Estado brasileiro, do Brasil. É isso, né? É isso mesmo. E aí, você está me falando no contexto histórico que o poder vai para Brasília, claro, já está passando as revoluções, mas existe muito resquício, muitas lembranças, porque muitos brasileiros morreram nos estados, na época de província. Sim. E aí você tem a formação do poder em Brasília, e aí as Forças Armadas da época olham as brigadas, as polícias militares, a força militar, o exército estadual, como um dos eixos para manter a ordem e a disciplina pela hierarquia. Seria isso? Sim, pela hierarquia. E as guardas municipais, como ficavam fora dessa coluna, né, de hierarquia e disciplina, houve essa intenção mesmo de não dar o espaço devido para as guardas municipais. Mas elas retornam com uma força maior
na Constituição de 1988. A famosa, Constituição segundo Ulisses, Cidadã, né? Ulisses Guimarães falou, a Constituição Cidadã, só que ela retorna, e aí ela não vem no 144 como uma instituição policial, ela é relegada a um parágrafo, oitavo, né? Oitavo.